Olha, quando a gente fala da Amazônia, a primeira imagem que vem à cabeça é muitas vezes a das queimadas, né? Mas a história é bem mais profunda que isso. É uma disputa intensa sobre o futuro de um tesouro que é global. De um lado, está a defesa da soberania nacional. Do outro, um apelo quase desesperado pela sobrevivência do planeta. Então, vamos entender melhor essa tensão. Para a gente ter uma ideia da urgência da coisa, vamos começar com um número: 278%. Foi esse o aumento impressionante do desmatamento na Amazônia em um único mês, julho de 2019, se a gente comparar com o ano anterior. Um salto que, claro, acendeu todos os alarmes no mundo todo. E o mundo, claro, reagiu. Essa fala da então chanceler alemã Angela Merkel meio que resumiu o sentimento geral. A crise deixou de ser vista como um problema só do Brasil para se tornar uma ameaça ao pulmão da terra. E foi aí que o debate internacional pegou fogo de verdade. As queimadas de 2019 foram, sem dúvida, o estopim. As imagens da Amazônia em chamas chocaram todo mundo. O assunto foi parar na reunião do G7, gerou protestos em vários países. A floresta queimando virou o grande símbolo de uma crise que não dava mais para ignorar. Mas o interessante aqui é a gente ir além da fumaça, sabe? As chamas são só o sintoma. Para entender a raiz do problema, a gente precisa investigar as forças econômicas e históricas que, literalmente, botam lenha nessa fogueira. Então, que progresso é esse? E qual o preço que se paga por ele na Amazônia? Vamos dar uma olhada nas atividades econômicas que estão, na prática, abrindo caminho na floresta e transformando tudo em cinzas. E aqui os números falam por si. Olha só, 65% do desmatamento é para virar pasto para gado. É, de longe, o principal motivo. Depois vem a mineração, a agricultura, com a soja em destaque, claro, e outras atividades, como a extração de madeira, que muitas vezes é ilegal. E essa pressão da mineração é uma coisa gigante. A gente está falando de mais de 2.400 pedidos de mineração ativos em cima de terras indígenas. A área total, 10 milhões de hectares. É quase o tamanho da Inglaterra, cobiçada por 570 empresas. Isso coloca em risco direto 261 territórios indígenas, que, na teoria, são protegidos. Pois é, aí vem a pergunta que não quer calar. Para quem vai esse tal desenvolvimento? Essa fala da Ana Paula Vargas, da Amazon Watch, questiona bem essa narrativa oficial. A riqueza que sai de lá raramente melhora a vida das comunidades locais ou mesmo fica no país. Fica a dúvida. Quem realmente lucra com essa destruição? Para entender de verdade o que está em jogo, a gente tem que ir mais fundo. Não é só uma questão de economia. É uma batalha de ideias, sabe? Uma luta histórica entre duas maneiras completamente diferentes de enxergar o futuro da Amazônia. De um lado, tem a visão histórica do Estado brasileiro, que dá para resumir naquele lema integrar para não entregar. A ideia era ocupar o que se via como um espaço vazio para garantir a soberania. Do outro lado, tem a visão global, mais moderna, que enxerga a Amazônia como um ecossistema fundamental para o equilíbrio do clima no planeta. É a fronteira a ser conquistada contra o patrimônio a ser preservado. E essa briga de visões aparece claramente nas políticas ao longo do tempo. Nos anos 60 e 70, o foco era ocupar. Já entre 2004 e 2014, a gente viu um sucesso incrível na conservação, com apoio internacional, como o Fundo Amazônia, mas em 2019 o jogo virou de novo e de forma drástica, com desmatamento explodindo e o fundo sendo suspenso. E esse gráfico aqui mostra o impacto real dessas políticas. A queda foi brutal, de quase 28 mil quilômetros quadrados desmatados em 2004 para cerca de 5 mil em 2014. Isso prova uma coisa: com a estratégia certa, reverter o desmatamento não é só teoria, é um fato. Já aconteceu. Isso nos leva direto ao centro da tensão geopolítica. A Amazônia é um território soberano do Brasil ou é uma responsabilidade de todo o planeta? Essa pergunta é o que define todo o conflito. Bom, a posição oficial brasileira é bem direta, Dil. A Estratégia Nacional de Defesa diz com todas as letras: a responsabilidade pela Amazônia é do Brasil. E ponto final. A soberania é colocada como um direito e um dever do Estado brasileiro que não se discute. Só que tem um contraponto importante. A natureza não conhece fronteiras. Como diz o Kjell Jacobsen, crises ambientais como a climática são transnacionais. O que acontece na Amazônia não fica só na Amazônia, afeta o mundo inteiro. E por isso precisa de soluções que também ultrapassem as fronteiras. E para quem vive na floresta, a visão é outra.
Para o líder Raoni Metuktiri, por exemplo, a ajuda internacional não é uma ameaça. Pelo contrário, é uma necessidade para sobreviver. Para eles, soberania também é ter o direito de buscar ajuda para proteger seu lar e seu modo de vida. E a história recente nos dá um exemplo forte. O apartheid na África do Sul era, tecnicamente, um assunto interno, mas a comunidade internacional decidiu que a violação de direitos humanos era uma questão que ia além da soberania. Hoje, muita gente argumenta que o mesmo vale para a proteção ambiental, que ela também é uma preocupação global legítima. Então, diante desse impasse todo, fica a pergunta: e agora? Existe um caminho? Será que dá para conciliar a necessidade de desenvolver a economia com a urgência de conservar o meio ambiente? Vamos ver o que os especialistas dizem. A realidade é bem pragmática. A floresta só vai ficar de pé se ela valer mais em pé do que derrubada. A conservação precisa criar alternativas econômicas de verdade, que consigam competir com as atividades que hoje movem o desmatamento. E uma ideia que tem ganhado força é a mercantilização da natureza. O que é isso? É basicamente dar um valor de mercado para os serviços que a floresta oferece, como guardar carbono ou ter uma biodiversidade única. É uma tentativa de criar uma economia da conservação, onde proteger a natureza pode dar lucro. E como a gente faz isso na prática? Os especialistas apontam 4 caminhos. Primeiro, fortalecer a fiscalização e os direitos de quem vive lá. Segundo, usar muita tecnologia para monitorar tudo. Terceiro, desenvolver uma bioeconomia, baseada nos produtos da própria floresta. E quarto, cooperar com outros países que têm florestas tropicais para aprender e alinhar as estratégias. O grande objetivo de tudo isso é uma transformação. É fazer a Amazônia deixar de ser uma fronteira de conflito e exploração para se tornar uma região onde o desenvolvimento e a sustentabilidade caminham juntos. E no final, a gente volta para aquela questão central. Soberania nacional e responsabilidade com o planeta são coisas que não se misturam? Ou será que é possível encontrar um caminho onde proteger a Amazônia seja, ao mesmo tempo, a maior prova de soberania de um país e também do seu compromisso com o futuro de todo mundo? A resposta para essa pergunta vai definir o destino da floresta.